encontra sobre o uso da lixeira é o uso de alguns comandos, como, por exemplo, selecionar um arquivo no disco rígido e aplicar o comando delete. Se o usuário selecionar um arquivo e aplicar o comando delete por padrão, e não por obrigação, mas por padrão, após a confirmação, o arquivo será enviado para a lixeira. Então, o comando delete é um comando que tradicionalmente envia o arquivo para a lixeira, move o arquivo para a lixeira. Isso porque se o usuário selecionar o arquivo, aplicar o comando delete e esse arquivo estiver armazenado no disco rígido, após a confirmação, esse arquivo vai ser enviado para a lixeira. Eu sempre digo, então, delete no disco rígido, após a confirmação, por padrão, o arquivo é enviado para a lixeira. Agora, e se a prova cobrar Shift Delete? Vamos imaginar que a prova não cobrou delete. A prova disse que tu selecionou o arquivo e aplicou o comando Shift mais Delete lá do teclado. Resposta: após a confirmação, o arquivo vai ser excluído sem passar pela lixeira. Observa, Shift Delete exclui o arquivo após a confirmação sem passar pela lixeira. Isso quer dizer que esse arquivo não vai constar na lixeira e, portanto, não vai poder ser recuperado da lixeira. Para ser recuperado, tu vai precisar de uso de programas de recuperação de dados e talvez tu não consiga mais recuperar esse arquivo. Então, a ideia do Shift Delete é excluir o arquivo sem passar pela lixeira, até para já liberar o espaço desse arquivo para o armazenamento de outros dados. Porque a ideia de delete para a lixeira continua ocupando espaço. Mas se tu aplicar o Shift Delete e excluir esse arquivo sem passar pela lixeira, libera esse espaço de armazenamento. Então não pode esquecer, Shift Delete, após a confirmação, o arquivo é excluído sem passar pela lixeira. Bem, aí tem algumas situações especiais do delete. Se tu selecionar um arquivo de uma unidade removível, como por exemplo um pendrive, vamos desenhar aqui a ideia de um pendrive. Então tu imagina que eu tenho um pendrive aqui, vamos fazer aqui o meu pendrivezinho, e aí eu tenho um arquivo armazenado aqui no pendrive do meu computador. E eu seleciono o arquivo armazenado no pendrive e aplico um comando delete. Como o pendrive é considerado uma unidade removível, aplicar o comando delete em arquivos armazenados em unidades removíveis, após a confirmação, o arquivo é excluído sem passar pela lixeira. Isso é importante, porque quando é delete do disco rígido, após a confirmação, o arquivo é enviado para a lixeira. Mas aplicar o comando delete em unidades removíveis, após a confirmação, o arquivo é excluído sem passar pela lixeira. Esse é um ponto importante. Outra situação que o comando delete também não envia para a lixeira, exclui sem passar pela lixeira, é quando tu seleciona um arquivo de um local da rede. Observa, tu vai selecionar um arquivo que não está armazenado aqui no teu computador local. Esse arquivo está armazenado num outro computador da rede que tu faz parte. E aí tu seleciona esse arquivo, aplica o comando delete desse arquivo armazenado lá num computador da rede, quer dizer, lá num local da rede, e a resposta é que esse arquivo, após a confirmação, vai ser excluído sem passar pela lixeira. Então, delete em unidade removível, lembra? Como um pendrive, após a confirmação, exclui sem passar pela lixeira. Delete de locais de rede, de arquivos armazenados em locais de rede também, após a confirmação, exclui sem passar pela lixeira. São informações importantes aí que a gente tem para as questões de prova sobre lixeira.